Primeira pergunta. Quem é você? Ai, eu me chamo Adriane, mas eu odeio que te chama por um nome. Eu gosto que me chamem de Dri mesmo. E eu sou uma pessoa que gosta muito de trilha, viagem, montanha, arte, políticas públicas, né? Porque eu faço parte aqui, nasci, cresci, né, na periferia de São Paulo, na Zona Leste. Moro em Guaianazes, mas eu falo que ali é meu refúgio, mas eu sempre estou buscando outros caminhos, por isso que eu gosto de estar na natureza. Eu tenho um nome artístico, que é chamada de Drilife, mas as pessoas podem pronunciar como Drilife, do jeito que elas quiserem, mas é um nome que eu criei quando eu tinha 16 anos, hoje eu estou com 29, e esse nome tem um significado em conjunto, assim, significa Dri, e o Life veio de vida, e aí então é a vida da Dri. Então esse é meu nome, né, popular aí no Instagram, daí ele é meu nome na rede social mesmo, e é o que eu gosto de fazer. A minha vida tem de tudo um pouco. Legal. Pra você, o que é a arte? O que ela é na sua vida? Ai, a arte pra mim é tudo. Eu comecei a desenhar mesmo assim, eu copiava desenhos da televisão quando eu tava com 10 anos, com papel, acho que é papel, não sei se é papel de pão, mas é aqueles papel que eu achava em casa, e eu comecei a copiar desenho, né, da televisão, e minha mãe, ela sempre me incentivou a fazer arte. Com 14 anos ela me inscreveu no curso da biblioteca que tem lá em Guaianazes, que é a Cora Carolina. E aí desse dia eu conheci um museu bem foda lá na Paulista, não, na Faria Lima. E eu fiz um curso lá de vivências artísticas, mas eu me identifiquei mesmo com as artes visuais. E aí quando eu estava com 16, 17 anos, eu participei da prova do Enem. Foi quando eu entrei, né, pela bolsa do ProUni e cursei artes visuais. E eu terminei com 20 anos. Mas até então eu não tinha uma linguagem artística, eu só vi de tudo um pouco, fotografia, vídeo, estudei um ano de cinema também. Mas foi depois que comecei a fazer as viagens que eu me identifiquei com a arte através da vida ao ar livre, que é o que eu gosto muito, eu acho que eu me identifico muito com isso. E a arte para mim é a que salva, né? Durante a pandemia foi o que me deixou mais estável, que eu moro sozinha, então eu achei que eu ia ficar meio maluca dentro de casa, e aí eu pintei todo o meu apartamento, desde a parede até os móveis que eu montei lá. Então eu gosto muito de atividades manuais e a arte como política pública também. Como eu trabalhei por 10 anos dando aula, eu ainda falo que sou professora, mas esse ano estou dando uma pausa, mas eu gosto muito, já ensinei desde criança até adolescente, adulto, toda a linguagem artística. E você vive dessa arte que você faz? Como que é? É um processo, né? Todo mundo sabe que artista no Brasil ou tem que nascer no meio ou você tem que dar muito duro para você conseguir ter um lugar de destaque. Eu falo que o que me motivou mais foi eu ter encontrado um nicho para trabalhar. Então eu estou nessa caminhada de conseguir trabalhar com a minha arte desde 2019. Então eu construí uma imagem, fui tendo essa construção, mas é só agora, em 2023, que eu estou colhendo muito desses frutos. E eu estou encarando esse ano como um ano de teste para viver com o que eu preciso de básico. Porque viver em São Paulo é caro, isso eu sei. Eu já estive em vários lugares, principalmente vários lugares fora da cidade, e eu sei o quanto o custo de vida em São Paulo é caro. Então eu acho que vai muito disso. Eu preciso de uma renda para fazer o que eu gosto, pagar as contas, mas eu sei que morar em São Paulo é caro demais. Mas assim, eu tô numa transição, então eu não vou falar que esse ano sim eu vou viver 100% da minha arte, mas foi uma construção. Eu dava aula e no outro período eu fazia as artes e tava aí, mas eu vi que eu consigo, se eu me dedicar e abraçar as portas que estão vindo. E essa chave só virou ano passado, quando apareceu um trabalho gigante assim pra mim, que eu nem acreditei, que teve uma série que é da família dos Gils, e a Amazon Prime me procurou para pintar a cafeteira pro Gilberto Gil. Aí eu falei, caramba, como assim? Aí foi quando virou minha chavinha, porque aí eu fiquei 4 dias insanos fazendo esse trabalho,
porque eu achei que eu não ia dar conta, né? Trabalhando, dando aula e fazendo as cafeteiras, mas eu consegui, eu fiz 60 cafeteiras, uma delas, né, tá lá com o Gilberto Gil. Então foi quando eu falei, não, eu tenho que me dedicar a isso. Que legal. E conta um pouquinho como é que foi sua história na arte, como tudo começou. Acho que eu contei um pouquinho assim que comecei, né, a desenhar, e eu acho que assim, o boom do que eu faço hoje, principalmente a técnica que eu uso hoje e o material que eu uso hoje não tem curso, porque nas artes visuais você estuda tudo, desde a história da arte, né, principalmente a história da imagem. E eu vi que eu já me prendi muito nisso, só que saí da faculdade e já fui dar aula. Então eu tive uma vivência, né, na Bienal de Arte, e lá eu vi várias outras linguagens também, me identifiquei bastante. Mas o que me fez entrar nesse mundo, trabalhar com o que eu trabalho hoje, foi eu mostrar para o mundo o que eu sabia fazer, porque para mim ficava guardado. A gente sempre tem arte como hobby, e aí eu tinha arte como hobby, hoje eu encaro ela como uma profissão. Então foi juntando aquela coisa, aquele misto do que eu já desenhava, e eu mostrava para as pessoas perto assim, e todas elas me falavam, nossa, você está perdendo tempo dentro da sala de aula, porque você não vai fazer isso, isso e isso. E aí eu sempre ficava com aquela coisa, né, aquele meio preso, assim, eu não posso abandonar de vez uma profissão que é certa, né, de segunda a sexta. Então eu tinha isso na minha cabeça, depois isso foi quebrando. E aí um certo dia eu estava andando ali pelo centro de São Paulo, e eu vi um artista de rua pintando caneca, né? E aí eu falei assim, nossa, que legal, fazendo tag, usando o material que eu trabalho hoje, que é a caneta Posca. E aí ele fez o trabalho, aí tipo, eu troquei uma ideia com ele, e eu comprei o trabalho dele, e aí eu falei, nossa, que legal essa caneta, deixa eu experimentar. Ele na maior humildade deixou eu experimentar, sabe, a caneta. Por isso que eu gosto de simplicidade, você chega na galera assim, e aí eu falei pra ele, caraca, quando você comprou essa caneta? Ele, ali na Galeria do Rock e tal. Aí eu fui lá e comprei uma. E aí eu pintei o meu capacete de escalada, foi a primeira coisa que eu pintei. E eu fui escalar no Peru em 2018, e aí eu postei várias fotos com o meu capacete. Eu pintei várias montanhas, né, que eu gosto muito desse mundo de trilhas e montanhas. E aí a galera viu e se apaixonou, daí falou, faz no meu, foi aí que começou. Então acho que a minha história com a arte, do meu trabalho hoje, começou com a caneta Posca, de uma cor só, que é a preta, e as montanhas que eu fiz no meu capacete. Tem algum projeto seu que você fez assim de arte que você considera seu favorito? Que eu considero, vamos lá. Eu fiz vários projetos assim, para algumas empresas, que umas deram muito certo no começo, outras não. No começo você aposta tudo. O projeto que eu mais gostei, eu acho que foi a cafeteira que eu fiz com a família do Gilberto Gil, porque foi algo que me impressionou muito, alguém ter me achado assim na internet, né? E não foi no Instagram, foi no Google. Por isso que é importante ter um site, ter um nome. Eu fui fazendo tudo devagarzinho, né? Fui lá e registrei meu nome, criei minha marca, que é Adrilife, né? Que é a minha assinatura. E aí eles me acharam no Instagram e queriam uma cafeteira pintada à mão. Aí foi um projeto que mais me marcou, assim, foi a cafeteira. Não tem nada a ver com montanha, mas é uma cafeteira que a gente usa muito. Vou até mostrar ela, pode mostrar? Uhum. Vou pegar ela aqui. Esse é um exemplo de uma cafeteira, daí eu vou abrir ela para vocês verem. Aqui é uma cafeteira que a gente pode levar na mochila, né? Daí colocar água aqui, o filtro, o café aqui, ó, até a borda, e aí a gente rosqueia, e aí põe no fogareiro, né? Geralmente a gente leva uma boca do fogareiro. E aí o café passa para cá, e aí já tá pronto para consumo. E aí essa cafeteira fez muito sucesso. Eu pintei muito dela na pandemia, que a galera queria ficar em casa e consumir um café com arte. Hoje, quando eu vejo uma cafeteira lisa assim, eu falo que ela tá pelada, sem arte.
E aqui eu fiz 60 cafeteiras dessas. Foi o projeto que mais me marcou, foi pintar a cafeteira com a arte Anda com Fé Eu Vou. E aonde você ainda sonha em chegar sendo artista? Olha, esse ano já tem muitas coisas assim por vir e eu fui conquistando uma coisa de cada vez. O ano passado eu estava com muita vontade, já tinha um tempo de participar de um encontro de escaladores do Nordeste, né? Como falei, da trilha, montanha, meu público é esse. E aí eu queria muito chegar nesse evento, eu consegui. Só que esse ano eu almejo ainda um espaço, em algum espaço de arte mesmo, mostrar pra galera todas as montanhas que eu já fiz e que elas são assim brasileiras, mostrar um pouco da arte dentro de um espaço artístico, um espaço cultural, um museu. Então esse é o espaço que eu ainda quero chegar, porque querendo ou não, a arte ela é alternativa, essa arte que eu faço, independente, tem um público específico, então quem faz trilha olha a montanha e reconhece, sabe aonde enfim. Mas eu sei que o outro público não conhece. Eu participei em 2019 de uma feirinha de arte que teve no MIS, chamado Crie com uma Garota. Nessa época eu só tinha feito algumas montanhas. E aí eu fiz adesivos e levei prints, essas coisas todas que a gente leva em feirinha de arte. E aí lá uma pessoa me parou e olhou e falou assim, que legal, isso daí veio da sua cabeça? Eu falei, não, é uma montanha do Rio de Janeiro. Aí eu fui lá e mostrei a foto da montanha mesmo. Eu falei, eu fiz ela e tipo, desenhei. E aí a pessoa não tinha, sabe, ela ficou chocada assim, que era uma montanha brasileira. Então eu quero chegar nesse espaço, acho que é um espaço cultural, assim, principalmente em São Paulo que tem vários. E como foi a experiência quando você vendeu a sua primeira arte? Você lembra? Quando eu vendi a primeira arte, eu não imaginava que aquilo estava fazendo bem para outra pessoa. Que eu acho que o mais importante do que eu ter recebido um valor financeiro foi eu saber que aquilo mexeu com a pessoa, assim, que o que eu desenhei, que saiu de dentro de mim, criou uma identidade, uma personalidade com aquela pessoa. E eu falo que eu gosto de estar no meio das pessoas, por isso que eu também fui dar aula, não é uma profissão que eu desprezo, eu adoro muito trabalhar como professora, porque eu troco muita ideia, né? Então é muito aquela coisa de oficina, e eu acho que eu ter feito as artes para cada pessoa, eu lembro de cada capacete, de cada coisa que eu pintei, porque foi uma energia única que eu tive com a pessoa, uma troca. Então para mim foi isso, né? Foi eu perceber o poder da arte. Vamos lá. Além da arte, o que você faz a mais? Então hoje a arte eu falo que ela tá em tudo, né? Eu gosto muito de consumir ela, né? Indo em museu, visitando, vendo o trabalho de outros artistas, aprendendo muitas coisas, assim, com as experiências, com as trocas. Mas o que eu gosto muito de fazer também já é meio que um misto que eu vejo que também pode ser uma profissão, mas ainda assim faço só pra mim, que é o montanhismo, né? Trabalhar com trilhas, levar as pessoas para o meio outdoor. Então, o que eu faço muito, que é bem recorrente, é viajar. Então, eu gosto muito dessa vida mais minimalista, acampar, pegar a estrada, seja de bike, seja de carro, de ônibus, mas viajar eu gosto muito. Então, é uma das minhas paixões. Você lembra como que você conheceu o mundo do grafite? O mundo grafite veio para mim numa necessidade assim urgente de comprar um produto que eu precisava muito, que era uma das canetas da Unipaint, porque uma moça me pediu assim para mim fazer um quadro. Ela pediu para fazer um quadro para ela de vidro para guardar tampinha, olha, não é nem tampinha que fala, rolha de vinho, eu esqueci o nome desses quadros. E aí eu faço muitos testes antes de falar para a pessoa que eu consigo fazer. E minha casa vive tendo teste. E eu não tinha nenhuma caneta para pintar no vidro. Aí eu falei assim, caramba, eu preciso urgente. E aí eu conheci o mundo grafite porque eu precisava dessa urgência e eu fui bem atendida nessa urgência, porque eu comprei e no dia seguinte já estava na minha casa.
Então foi muito rápido, foi meio que instantâneo, assim. Porque quando a gente tem tempo, a gente pesquisa, eu sou uma boa pesquisadora, mas acho que veio dessa necessidade de adquirir a caneta e foi... Lembro que foi muito rápido, me atenderam bem no WhatsApp, e aí também, assim, essa real troca de conhecer o artista que consome, porque tem muita empresa que lucra muito e ela nem dá um olhar, assim, diferente para quem consome, e eu acho que a Mundo Grafite faz uma presença, assim, em quem consome os produtos. E aí foi quando eu falei, caramba, que legal. Você pode deixar uma palavra de incentivo para o pessoal que está começando na arte, quer viver de arte também? A maior, assim, o que eu mais posso dizer para quem está começando é que começa com o mais simples mesmo. Tipo, eu comecei com uma caneta Posca de ponta, nem lembro mais, mas era uma ponta que foi a primeira que eu achei. E com ela eu fiz o que estava na minha mente e as pessoas acharam isso lindo, gostaram muito, ficaram impressionadas. Eu mostrei pro mundo. E foi com uma. Hoje eu tenho um leque de coisas, mas eu falo que com o simples a gente consegue ir longe. Então, não importa se você tem um estojo completo da Posca, se você só tem uma Posca, faz o que está na sua mente, coração e mostre, porque as pessoas realmente elas se importam, querem ver a arte. Quem tem o dom de fazer a arte transforma muito, né? Quem consome tá ali, mas quem faz e transforma, eu boto muita fé. Agora pode deixar seus contatos, rede social, como o pessoal te encontra e se despedir da galera. Legal, gente. Olha só. Se vocês quiserem acompanhar lá no Instagram, é @driliffart. Então, vamos colocar depois escrito aqui, se ficar complicado para vocês. O meu pessoal é Driliff e no Google vocês acham também um site lá que eu fiz chamado Driliff Art também. E é isso, gente.